Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Deus abençoe muito sua vida, sua família. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, realizando a reunião da comunhão, a reunião de Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas. Em todos os nossos templos, a mesma reunião. Um trabalho abençoado para todo aquele que é nascido de novo. Se você é um nascido de novo, você ama o Senhor, você participa da comunhão, porque você sabe que é fundamental para a manutenção do teu espírito, para que ele mantenha para que você continue vivo na fé. Quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com ele. Faça uma coisa por você. Você que parou, use essa reunião de Santa Ceia para voltar. Jesus está voltando. Você tem assistido os noticiários? A quantidade de destruição? Todo dia uma notícia pior, não é? Olha aí as destruições. Para todo canto. Quando não é enchente, é terremoto, é furacões e tudo mais que se possa imaginar de ruim. Sem contar a quantidade de assassinatos. Você vê que o ser humano não vale mais nada. As pessoas matam assim, por nada. Por nada. Matou, pronto. Ah, porque você quis matar? Porque eu quis matar. Por que você matou? Às vezes pergunta para um bandido, eu já vi perguntando para bandido e eles dizerem, eu quis matar. Sim. O mundo jaz do maligno. Aí, e a imoralidade? Você não pode ligar uma TV, a hora que você já liga o seu computador, já aparece alguma coisa relacionada a sexo. Tem que ter alguém pelado, tem que ter alguém com as coisas de fora. É tudo assim. A Bíblia anunciou tudo isso que você está vendo. Isso não é novidade, está na Bíblia. Isso é os sinais do final dos tempos. É a prova, é o princípio de dores. É a prova de que Jesus está voltando. O mundo jaz no maligno. E quem não tiver seguro em Deus, não vai aguentar. É hora mais do que nunca das pessoas se voltarem para Deus. Quem está no Senhor se agarrar ainda mais a Ele, não para descansar. Se parou, volta. Se está aí há um tempão assistindo o programa e não tomou a decisão, vença os obstáculos. Seja lá o que for que está te amarrando aí, em nome de Jesus. Vem depressa para Jesus. O arrebatamento da igreja vai acontecer. E vai ser no abrir e fechar de olhos. E ai de quem não tiver certeza da sua salvação. Guarda isso. O Senhor está voltando. Amanhã, dê esse presente para você. Decida, coloca na cabeça, amanhã eu vou estar no templo. Vou começar uma vida nova com o Senhor Jesus. Ele te ama e tem buscado por você. Olha o que diz aqui, em 2 Samuel 11. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais, e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe a Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que a trouxessem, se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa, a mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Eu penso que o grande problema aqui, o que deu início a tudo isso, foi que Davi devia estar
em outro lugar e não estava. Era a época em que os reis saíam para a guerra. Mas ele ficou. Era a época em que os reis saíam para a guerra. Mas ele mandou Joabe no lugar dele. E ficou lá. Ansioso, ocioso. Entendeu? Ansiedade com ociosidade é uma bomba. É muito difícil uma pessoa não fazer uma besteira quando ela une as duas coisas. Ociosidade com ansiedade. Ansioso, ocioso. Explodiu. Fez besteira. Eu penso que todas as vezes que uma pessoa está num lugar onde ela não devia estar, ela pode pegar um problema. E cada um de nós devemos saber muito bem o lugar que é para nós, que devemos estar e onde não devemos estar. E muitas pessoas hoje pecaram contra Deus, estão longe de Deus, estão com grandes problemas, encrencadíssimas, porque estavam na hora errada, no lugar errado, fazendo, e consequentemente deram lugar para fazer tudo errado. Davi tinha que estar na guerra, mas ele mandou Joabe. Ficou ali. E nessa de ficar ali, estava no lugar errado, porque ali não era o lugar dele. Era tempo dele estar na guerra. Pense bem sobre isso. Às vezes você liga a televisão, você passa de canal, dependendo onde você fica, é um lugar errado. Você liga o seu computador, dependendo de onde você entra, é um lugar errado. Você vai estar no lugar errado e vai pegar problema para a tua vida. Quantas pessoas que saem sabem que para onde estão indo, Deus não está lá, Deus não vai aprovar, Deus não vai abençoar, mas elas vão. É o lugar errado. E toda vez que você estiver no lugar errado, você vai acabar se metendo num grande problema. É o que aconteceu com Davi. Ele estava no lugar errado. E, estando no lugar errado, se meteu num problema que trouxe tanta destruição para a vida dele. Tanta. Que o arrependimento dele foi mortal. Ansioso, ocioso, andando para lá e para cá, viu uma mulher tomando banho. Bom, ele não teve essa parte, ele viu, a mulher estava ali tomando banho. Tudo bem. Mas ele mandou saber quem ela era. E ele descobriu tudo sobre ela. E ele ignorou que ela era casada. E quantas vezes eu vejo pessoas que elas estão bem informadas do que é errado, mas elas ignoram. Ele ignorou as informações que ele teve dela. Ele ignorou o fato que ela tinha passado pela a purificação da menstruação que a lei exigia. Significava que ela estava no período fértil. Ele ignorou que ela podia engravidar. Ele ignorou tudo. Já estava no lugar errado. Ignora todas as informações que ele teve da mulher. E toda vez que uma pessoa ignora aquilo que ela está ouvindo que está errado, e ela vai e faz, ela vai pegar problema. Passado o tempo, quando ele soube que a mulher estava grávida, manda chamar o marido. Cria de todas as maneiras, trabalha de todos os meios para esse marido ir para casa, para dormir com a mulher, para ficar como se o filho fosse dele. Mas o rapaz não foi. Quando ele viu que não resolvia daquele modo, ele arquitetou a morte do rapaz. Mandou colocar na frente
da batalha, no momento em que tudo estava mais perigoso para que ele morresse. Você vê que um abismo vai puxando um outro abismo. Estava no lugar errado, devia estar na guerra, mandou Joabe no lugar dele. Na ansiedade, na ociosidade, vê uma mulher bonita tomando banho, tira informações dela. Descobre que ela é casada, de quem ela é mulher, de quem ela é filha, mas ignora. Descobre que ela acabou de fazer a purificação, passar pela purificação da menstruação, ela está no período fértil, ignora. Você vê que ele foi tomando uma atitude errada atrás da outra. Para cobrir aquele erro, faz de tudo para o marido ir para casa. O marido não vai. Arquiteta a morte dele. Você vê que no final, para cobrir um pecado, ele foi pecando mais e mais. Mais. Foi ficando enlaçado numa teia de pecados. No final, para cobrir o pecado original que tinha cometido, ele fez coisas muito piores. Você vê que um abismo vai puxando outro abismo. Se a pessoa não para, toda vez que uma pessoa começa mal, ignora a verdade, age com falta de temor, ela vai se embrenhando num erro atrás do outro e vai pegando um problema atrás do outro. E ele fez isso com ele. Por fim, o filho dessa mulher morreu. O filho dele, Aminon, tem a cabeça virada, violenta a própria irmã, Tamar. Agora ele tem um filho que violentou a própria filha, que eram irmãos, uma filha desonrada. Absalão, não aguentando aquilo, vai lá e mata Aminon. Olha a destruição, porque entrou um demônio, quando ele abriu aquela brecha, o demônio da imoralidade e da morte entrou na família dele. E aí começou imoralidade e mortes. Aí Absalão mata Aminon, pelo que ele fez com Tamar. Absalão começa a arquitetar um plano, uma conspiração contra Davi, contra o próprio pai, ao ponto de Davi ter que sair fugido. Absalão não precisava ter feito isso, mas ele fez. Ele subiu no terraço diante de toda Jerusalém, de Israel, e fez sexo com as mulheres do pai dele que tinham ficado tomando conta do palácio. Olha a destruição. Absalão é assassinado. Mais uma morte. Além de toda a sujeira de imoralidade. Mais para frente, Adonias é morto. Olha quantas mortes, quanta vergonha, quanta imoralidade, quanta bagunça. E tudo começou quando ele devia ter ido para a guerra e não foi. Quando ele ignorou o fato das informações que ele teve sobre Betseba. E aí desencadeou um processo de destruição sem fim. Pensa a respeito. Tema Deus. Cuidado onde você está, onde põe o seu pé. Não ignore a verdade, tema Deus. Não tente cobrir um erro com outro erro. Se você errou, se arrependa, peça perdão, porque se você tentar esconder e cobrir, vai ficar cada vez pior. Davi demorou para se arrepender. Quando se arrependeu, amém. Mas demorou. Ele devia ter se arrependido já, rápido. Então faça isso por você. Jesus te ama e quer te abençoar. Mas não se esqueça, um abismo puxa outro abismo. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para orarmos. Como é que era a vida da senhora quando a senhora chegou no Ministério Mudança de Vida? Como é que estava a vida da senhora? Olha, eu tinha acabado de passar um problema de saúde, né? Eu tive licença médica mais de 120 dias, tanto no consultório como na repartição pública, que eu também trabalho. A senhora trabalha com o quê? Eu sou psicóloga e foram comprometidos esses 120, um pouco mais até, né? Quase 200 dias
por problema de saúde. E nesse meio tempo, eu comecei a assistir a Bispa, porque era um período que eu estava em casa, né, me recuperando, e eu comecei a assistir a Bispa, comecei a me identificar com ela, porque ela tem uma maneira assim muito direta de se colocar, fala de um Deus possível, né, e eu não tinha, quer dizer, há um tempo eu já havia aceitado Jesus, né, e A senhora já conhecia a palavra? conhecia, mas nunca tinha ouvido da forma como eu ouvi assistindo a Bispa. Que é uma maneira direta, prática e me tocou bastante, né? E até me colocou em questão várias vezes. A sensação que eu tinha é que estava sendo dito para mim muita coisa, né? Que Deus estava falando comigo mesmo. E dali eu fiquei entusiasmada no sentido de que, espiritualmente, eu sentia que faltava alguma coisa, porque na minha profissão a gente estuda muita coisa, a gente lida com comportamento, a gente se especializa, a gente aprimora e graças a Deus, inclusive, tudo isso funciona, faz diferença na vida das pessoas, mas a gente não consegue viver sem um lado espiritual. E esse Deus, ele é que coordena tudo isso que graças a Deus, a gente tem para lidar hoje, né? A ciência é nos apresentada por ele, eu acredito nisso. E hoje eu vivo isso. E a senhora, por intermédio do programa, a senhora foi tocada pelas palavras da Bispa? Fui tocada. Cada dia era um desafio para mim, na A verdade. senhora me dizia que a senhora tinha a impressão que ela falava com a senhora por intermédio da TV, diretamente com a senhora, né? Eu quase jurei. É que eu estava assim, consciente e sabia que não era só para mim, mas aquilo foi muito importante porque eu tinha certeza, conhecendo a palavra, de que aquilo não era por acaso. A Bispa estava ali naquele momento porque era necessário que eu me tocasse em relação a Deus. E mesmo a senhora já sendo conhecedora da palavra, sendo uma mulher culta, inteligente, formada, aquelas palavras para a senhora, naquele momento, foram novidades. Fizeram diferença, né? Aliás, algumas passagens que eu sempre gostei de ler, eu ouvi de maneira diferente da Bispa, né? O entendimento abriu. O entendimento, isso que eu ia colocar. Não que ela tenha colocado de outra maneira, não. Que ela lê a Bíblia, eu seguia junto, mas a forma como ela conseguia passar aquilo com tanta praticidade, com tanta veracidade, ela é muito verdadeira nas palavras, ela não floreia, as coisas não ficam, elas ficam no limite. E eu tinha a impressão de que Deus falava comigo através dela, muito tempo. A senhora foi convencida por intermédio deste programa, o programa Mudança de Vida hoje? Com certeza fui. Foi quando a senhora decidiu ir para a igreja? Isso. Aí ocorre que nesse período de licença médica, e eu assistindo a Bispa, uma outra vez que eu acabei perdendo, quando eu volto a assistir, ela estava falando que ela viria para Prudente. Eu não lembro em relação a quê, parece-me que era uma campanha, e tudo isso para mim era novo. Eu nunca tinha participado de campanha, nunca tinha participado de jejum, uma coisa que eu acho muito importante, que eu aprendi na igreja. E vigília, essas coisas todas. E ela disse que estaria vindo, e eu, então, fui pela primeira vez à igreja. O primeiro dia que a senhora esteve na igreja foi o dia que a Bispa esteve aqui em Presidente Prudente? De verdade foi. Né? E eu quero dizer assim que eu me emocionei muito, porque ela foi muito importante. Esse dia marcou a vida da senhora? Muito. A senhora se emociona até hoje de lembrar dessa primeira reunião que a senhora participou com a Bispa? Muito, e eu queria deixar claro, porque eu sei também que a gente combate, no bom sentido, essa palavra nem sei se serve assim, a gente a gente luta contra a idolatria de pessoas e etc. Então não é nesse sentido, né? Eu tento me policiar, porque quando eu falo e me emociono, é com aquilo que eu sei da importância que houve daquela vida dela na minha. Né? Então, eu estar com ela ali, em Presidente Prudente, porque na minha cabeça, depois de um tempo, durante até a licença médica, eu ainda comentei com meu filho, falei, uma hora eu vou para São Paulo só para conhecer a Bispa. E ela saber que ela veio até mim, porque a sensação que eu tive foi essa. Né? E eu me emocionei bastante. Qual foi a sensação que a senhora teve quando a senhora participou dessa primeira reunião com a Bispa, mesmo a senhora já sendo evangélica, de uma outra denominação, sendo uma mulher culta, inteligente, formada? Qual foi a sensação que a senhora teve nessa reunião? Que Deus estava ali. Eu senti de verdade muita unção. A
A senhora sentiu algo diferente? Muito diferente. E, de novo, ela me tocou. E, de novo, eu fui surpreendida por isso tudo, porque eu sou uma pessoa muito questionadora, sempre muito independente, questionadora. A ciência explica tudo, explica. Mas, se tiver Deus, fica muito melhor. Faltava o espiritual. Faltava o espiritual, com certeza. O exercício, né? Porque a palavra... já tem um ano que eu venho seguindo, tentando colocá-la diariamente na minha vida. Só que desta vez, a partir desse encontro com a bispa, que foi uma reunião de verdade, me tocou bastante. A partir deste dia, eu tive certeza que é o que eu queria para mim. A senhora aprendeu a praticar a fé viva, né? Uma coisa bem diferente, né? Claro que eu tinha fé, mas essa fé viva, para mim, ainda era teoria. Né? Hoje eu sinto que, claro, estou aprendendo ainda muito. Hoje é prática. É prática e sei que falta bastante coisa ainda para eu exercitar, mas que eu não vou desistir desta fé viva, porque é ela que tem me mantido bem, sã, cada vez mais disposta para estudar, para continuar ajudando as pessoas que eu ajudo no consultório e fora dele. Né? Depois desse dia que a senhora participou dessa primeira reunião com a bispa, a senhora nunca mais parou de ir à igreja. Aí a senhora entrou na campanha Meus Projetos de Conquistas. E o que mudou de lá para cá? Isso. Aí eu realmente tive certeza que era assim e comecei a frequentar a igreja. E fui aprendendo cada dia mais de que é importante que eu exista junto com a palavra. Não sei se está certo falar assim, mas é assim que eu me sinto, sabe? Eu preciso existir junto com a palavra. Não adianta eu ler e ficar meditando aquilo, eu preciso viver aquilo. Né? Claro que eu acho que eu estou engatinhando nesta fé, mas que engatinhando eu já conquistei muita coisa. E esta é a primeira campanha de verdade, assim, do começo ao fim, que eu estou participando. E nesse meio tempo, eu tenho sentido e percebido que através de pessoas, muita coisa tem mudado. Deus tem falado comigo e mostrado, tenho certeza disso, que eu vou ainda, se Deus quiser, dar outro testemunho, né, para especificar isso que eu estou te falando. Mas através de pessoas, de possibilidades que não existiam, de repente começam a se abrir. E eu vejo que mal comecei a campanha e as coisas estão funcionando. Doutora, a saúde foi restaurada? Nossa, nem lembro mais, eu tive alguma coisa, graças a Deus. Acabou os problemas de saúde, as doenças, Jesus curou? Curou. Né? E eu tive, no final das contas, uma isquemia, quer dizer, foi muito complicado, até depressão e pânico e tudo, e hoje eu tenho ânimo, tenho vontade, e apesar da correria do dia a dia, eu não consigo esquecer que eu tenho que ir para a igreja, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa. Acabou essa depressão, esse pânico, as doenças, Jesus curou de todas? Graças a Deus, em nome de Jesus eu estou curada de tudo, e não tenho mais pânico, não tenho mais essa depressão que a isquemia causou. A senhora me dizia que a senhora tinha um problema no ombro também, né? Grave, que a senhora foi curada no dia que a bispa esteve aqui em Prudente, né? Então, foi mais uma prova para mim de que Jesus está aí, né? E Deus, em nome de Jesus, faz as coisas acontecerem. Fazia 2 semanas que eu tinha dado um mau jeito no ombro e nem lembrei. Quando eu fui nessa reunião com a bispa, meu objetivo era ouvir a bispa e ter perto de mim tudo aquilo que eu acreditava estar vivendo em casa, né? Então, no momento da oração de cura, a gente fez a oração e para colocar a mão no lugar que tivesse uma dor ou uma lesão, alguma coisa. E eu lembrei do meu ombro e coloquei. Aliás, eu estou devendo este testemunho desde aquele dia que a bispa, depois da oração, ela pediu para que a gente pudesse testemunhar. Quem tivesse se sentido bem, uma melhora, e eu... Na minha incredulidade do momento, naquele momento, eu não tinha certeza se eu tinha sido curada, mas eu sabia que não estava mais doendo. E depois, graças a Deus, de novo, através de viver a palavra, que a igreja tem ensinado isso muito, eu percebi que eu estava devendo isto. Nunca mais sentiu a dor? Nunca mais senti dor. Foi totalmente curada naquele dia? Naquele dia. E fui para casa muito feliz, que eu dizia assim para Deus, nossa Deus, como o Senhor existe, né? Porque eu estava me programando de todas as maneiras para ir conhecer a bispa e saber de tudo isso que ela fala, de verdade, ter contato com tudo isso. E o senhor traz ela para mim aqui em Presidente Prudente, né? Que eu ainda estava de licença médica, ainda estava me tratando, quer dizer, não tinha como ir assim. Isso, para mim, mais tudo que eu tenho vivido, de cura e tudo mais, eu só posso agradecer a Deus. Hoje a gente vê que a senhora fala com alegria, né? Essa alegria não tinha antes.
Ah, não. Eu tinha muita incerteza, né? Eu sabia de um Deus mas eu não conhecia esse Deus que eu vejo hoje, que eu acredito e que eu vou para uma campanha sabendo o que eu estou fazendo lá, né? E esse contato é muito próximo e eu vou dizer mais, é só o exercício desses encontros que a gente consegue desenvolver. Doutora, profissionalmente, a senhora me dizia que tem sido muito abençoada. Nós estamos aqui hoje no seu consultório, uma área nobre de Presidente Prudente, um lugar maravilhoso, um lugar muito lindo. E a senhora me dizia que as portas têm se aberto e não falta clientes. Não, aliás, eu sempre agradeço a Deus, porque desde que eu comecei, já são quase 20 anos de profissão, eu nunca tive problemas, graças a Deus, profissionais. Mas desta vez eu tenho um preenchimento, é diferente a sensação, sabe? Continuo, graças a Deus, com todos os horários preenchidos, eu venho aos sábados, eu não tenho por que reclamar nunca, mas desta vez eu venho com algo a mais, eu sinto isso. Nas minhas, não falo de religião, mas dentro de mim eu sinto que eu tenho ajudado pessoas, né? Muito mais, eu venho com algo a mais, eu venho com Deus também, né? Antes, infelizmente, no começo da minha profissão, ele ficava fora, né? Hoje ele faz parte de mim. Hoje a senhora é uma profissional realizada. Amém. Realizada. Como a senhora me dizia, atende de sábado, atende à noite, quer dizer, não faltam clientes, Deus tem aberto as portas, é isso? Sempre, sempre. Deus tem prosperado. Graças a Deus, em nome de Jesus. E tudo começou quando a senhora foi lá participar da primeira reunião, né? Que mudou a fé. Mudou a fé, é interessante isso. Eu melhorei com a minha fé, eu hoje sou parceira da minha fé, eu costumo fazer essa analogia, é como se eu tivesse ficado parceira, ela existia, mas hoje eu estou junto com ela. E o que fez a senhora uma mulher estudada, culta, inteligente, que já até conhecia a palavra, permanecer dentro do Ministério Mudança de Vida? O que chamou a atenção e o que fez com que a senhora não só fosse visitar, mas permanecesse? Exatamente, é uma coisa bacana isso, porque eu entendo que não há distorção do conteúdo da palavra, não tenho percebido nunca isso, ao contrário. Eu tenho aprendido a viver a palavra, né? E a seriedade com que é pregado, com que é vivido mesmo no dia a dia, eu me sinto muito à vontade, eu fico muito feliz de estar indo. Não é demagogia, é algo que eu estou vivendo. E eu digo isto, eu até fico honrada de poder falar isto em testemunho, porque eu me conheço, né? Eu era muito incrédula e hoje eu vivo uma palavra que a igreja prega para mim todos os dias de uma maneira íntegra. Não que outras não sejam, mas a mudança de vida, o Ministério Mudança de Vida me fez participar junto. A palavra hoje faz parte da minha vida. Doutora, o que o Ministério Mudança de Vida significa na vida da senhora hoje? Mudança de vida. Eu sei que todo mundo fala isso, mas é uma realidade, né? E para mim, eu vou até grifar é mudança de vida mesmo, porque hoje eu me encontro tranquila com a fé, que era uma luta interna, por conta de tantos estudos e tal. Então, assim, hoje eu entendo que dá para conciliar, a ciência está aí, mas que junto eu preciso de Deus. Sem Deus nós não somos nada. Não, né? E ele nos dá realmente a compreensão, a tranquilidade de que hoje é um dia, amanhã é um novo dia. E esta certeza, quem me trouxe foi Deus. Tá feliz? Muito feliz. Abençoado? Abençoada, amém. Deus abençoe. Amém. Momento da oração. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro para que esta mensagem possa mover o espírito dessa pessoa, que o temor possa dominar o coração dela, que o espírito temente venha, ó meu Deus, inundar a vida dela nesse momento, que ela possa temer ao Senhor, que ela possa ser movida agora, meu Pai. Que essa palavra possa mover a vida dela, mexer com ela, iluminar o entendimento dela, causar um impacto positivo de temor. Cobre ela com teu sangue. E ajuda ela a refletir e se posicionar urgentemente. Abençoa todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e Disque Vida. Eu consagro tudo o que está no receptor. Esse copo com água, e quando ela beber desta água, ela há de ter o entendimento dela iluminado, um espírito temente, de temor, de visão, de sabedoria. Eu determino que passe a controlar a vida dela.
Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter este programa. Essa pessoa tem financiado a tua obra através de dízimos, ofertas, vão ao banco e contribui para a tua obra. Visita ela agora, prospera a vida dela, inunda a vida dela, enriquece, realiza os sonhos dela, porque ela tem financiado o teu reino, meu Pai. Também desperta mais semeadores, porque tenho certeza que essa atitude de fé vai atrair para a vida dela vitórias e avanços, porque o Senhor dá semente para quem semeia. Quanto mais plantamos, mais colhemos. Então, se essa pessoa que ainda não é um semeador do programa passar a ser, ela certamente vai viver bênçãos e milagres. Eu abençoo a todos com paz, força, entendimento e temor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Beba da água e seja abençoado pelo Senhor Jesus agora. Amém. Olha o Disque Vida aqui, pode ligar para nós. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico e onde eu vou estar amanhã com uma reunião muito abençoada, que é a reunião de Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas. Venha para o Senhor Jesus, esteja entre nós e certamente Ele não despede ninguém vazio. Você vai sair muito abençoado por Ele, muito abençoada. Deus te abençoe muito. Se Ele não vier, eu vou estar aqui amanhã, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.